Chamo Guilherme Farias e vou revelar a organização satânica. Eu tive um arrebatamento de espírito em fevereiro de 2019. Estava preparando a minha vida espiritual a fim de revelar as organizações satânicas. Eu comecei a ouvir os testemunhos de Robert e também de seu pai. Então eu comecei a orar a Deus e disse a Deus se de fato o que esses homens trouxeram em revelação acerca do mundo espiritual é verídico, então eu quero que o Senhor me revele. Então eu disse, Senhor, eu não acredito que o que acontece no mundo espiritual é tão profundo assim. E quando eu disse isso, o Senhor então me revelou o mundo espiritual. E quando então acabei de orar, apareceu o anjo do Senhor e me disse-me, dessa modo, irei revelar a ti a hierarquia diabólica, a qual está escrito em Efésios 6:12. Então o anjo me disse, apenas ore em todas as madrugadas. Nunca na minha vida eu havia visto o anjo de Deus, e quando o vi, fiquei maravilhado com a sua glória. O que irei revelar nesse vídeo, irmãos, é espantador e é também chocante. O Senhor tem me apressado para falar essas revelações para o despertamento da igreja. Alguns críticos deveriam agradecer a Deus e também ficarem alerta, mas irão desvalorizar a minha experiência e farão com que o povo não acredite nas revelações. Em Mateus 26:41, diz que devemos orar e vigiar. Quando oramos, mas não vigiamos, caímos então nas tentações. Se você anda na doutrina, mas não vigia, irá cair em tentação. Mesmo que o demônio não possui o corpo dos irmãos, eles irão usar a boca dos irmãos para manipular aqueles que não vigiam. É somente dar lugar que os demônios entram. Em Mateus 16, verso 22 e 23, o mesmo Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo para falar que Jesus era o Messias, logo tão mais adiante, a sua boca foi manipulada por Satanás. E Pedro foi o discípulo mais importante de Jesus, pois recebeu a profecia de que a chave do céu estará em breve em suas mãos. Irmãos, vamos vigiar e vamos deixar de soberba, pensando que os demônios não podem manipular a nossa boca. Vocês críticos, se vocês não vigiarem, os demônios manipularão a vossa boca, pois vocês não têm a mínima ideia do poder maligno que os demônios têm no mundo espiritual. O mal enriquecido na boca do povo de Deus é a língua, devido ao fuxico e a fofoca. Perto de minha casa, eu sou perseguido por um crente que anda na doutrina. Ele se isolou do mundo, das redes sociais e também da televisão. Ele entra em discussão com a sua esposa, de modo que dá até para ouvir os gritos. Ele me tem perseguido porque ele não vigia e dá lugar para o diabo. Será mesmo, de fato, que ele vive a doutrina de Deus? Vou contar o meu testemunho, pois tudo o que eu vi foi experiências fora do meu corpo, pois eu não tenho o dom da visão. Eu orava na madrugada e o anjo de Deus desceu até a mim e tirou a minha alma do meu corpo. Quando a minha alma saiu do meu corpo, eu pude ver as potestades nos ares. Eles davam ordens para os demônios agirem na terra. Essas potestades são demônios chefes. Cada um deles comandavam legiões de demônios dos ares. Eu vi as hostes da maldade, que são exércitos de demônios. Eles estão espalhados em vários lugares, como na terra, nos mares e também nos ares. Eu vi castas de demônios, eles andam em grupos, são legiões que andam na terra. Eu vi os dominadores, que são os demônios que possuem o corpo das pessoas. Esses demônios são demônios que só conseguem destruir o corpo de uma pessoa possuindo seus corpos. Eles são moradores dos corpos e habitam neles. Não são todos os demônios que possuem corpos. Alguns têm por objetivo de atrapalhar a vida das pessoas.
As hostes da maldade colocam barreira na vida das pessoas, dificultam também o caminho dos crentes e também os perseguem. Nós, que somos crentes, temos que resistir às tentações. Eles guerreiam contra os cristãos, mas não os pode possuir. As hostes da terra combatem contra os crentes dentro da igreja e também em seus lares. Esses demônios são atrevidos. Quando orava, eu tive uma visão que eles estavam em redor de minha casa. Estas hostes jogavam dardos em minha direção, mas havia uma muralha de fogo ao redor de minha casa. Mas, conforme eu orava, aquela muralha de fogo não permitia que os dardos me acertassem. Vi também as hostes marinhas que habitam nas águas. Estas hostes afundavam navios e afundavam também barcos e possuíam animais para devorarem pessoas. Estas hostes matam pessoas afogadas nos rios, nos mares e também nos lagos. Eles agitam as águas formando as ondas. Eles deixam os mares furiosos e até rodamoinho fazem nas águas. Eles agitam as águas formando maremotos e também tsunamis. Iemanjá e Nego d'Água são entidades que fazem parte do mundo espiritual, que controlam as águas. Os demônios que eu vi foram sereias, tritões, iaras e outros demônios que habitam nas águas. Eu vi um dos líderes que comandam o submundo espiritual marinho. Poseidon é uma forte entidade que comanda os demônios dos mares. Ele é uma entidade escamosa e parece um homem-peixe. Eu vi as hostes que voam sobre os ares. Eles são demônios que têm asa, parecem abelhas, besouros voadores e urubus. Olhando da terra, eles parecem aves, mas são demônios de 1 metro, de 3 metros e muito mais. Esses demônios derrubam aviões, helicópteros e outras naves espaciais. As potestades dos ares são demônios que dominam o espaço sideral e todo o universo. Esses demônios dos ares, eles travam guerras no céu e impedem que as nossas orações subam até a Deus. As potestades tentam impedir que os anjos de Deus tragam a bênção ao povo de Deus. Os tronos das potestades ficam nos ares e no universo. Eles reinam ali e dão ordens para as potestades atacarem a terra. As potestades operam sinais no céu e fazem até fogo cair do céu. Eu vi também os principados reinando em várias partes do mundo. O que me foi permitido ver foi apenas 28 principados que governam os 4 cantos do planeta. Eu vi 7 principados no norte, 7 no sul, 7 no oeste e 7 no leste. Alguns príncipes de Satanás têm os seus tronos na terra. Esses tronos ficam em lugares como os picos, montanhas e montes. Ficam em lugares muito altos, pois não é em qualquer monte. Nos lugares mais malignos da terra, ali estão os seus tronos para governar sobre uma nação inteira, um povo de língua e culturas diferentes. Lugares onde seitas como hinduísmo, budismo e islamismo são territórios onde principados dominam. Lugares onde a feitiçaria, satanismo e nova era domina, tem principados. Esses príncipes que trabalham para o reino das trevas são gigantes, e legiões e castas de demônios trabalham para eles. Tudo o que os príncipes pedem para os demônios fazerem, eles fazem. Esses demônios causam destruição ao mando desses principados. Esses principados são chamados de reis no mundo espiritual. Eu vi os reis da Pérsia, que hoje são principados, que governam os países, como Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Turquia, Kuwait, Afeganistão, Paquistão e Líbia. Todos esses países são muçulmanos
e eles perseguem os cristãos. Os reis da Pérsia ainda dominam os seus territórios. Um desses príncipes se transfigurou no anjo Gabriel, a fim de enganar o profeta Maomé. Esses principados fundaram o islamismo nesses países a fim de impedir a entrada do evangelho a esses territórios. E ainda colocaram Maomé maior do que Jesus. Vi também um exército de demônios que cercam todo o território muçulmano. Eles ficam vigiando para que os seus inimigos não entrem para pregar o evangelho. Eles marcam os seus territórios. Vi também um cristão que conseguiu entrar dentro do Iraque. Este cristão, ele conseguiu passar por dentro da fortaleza maligna. Os demônios não conseguiram ver este crente, nem mesmo o rei que comandam as tropas infernais. Este homem estava coberto pelo sangue de Cristo, da cabeça aos pés, que impediu que ele fosse visto por eles. Vi também os principados que ficam nos ares. Uns ficam no universo e outros ficam bem acima das nuvens. Uns ficam na atmosfera e outros ficam fora do nosso planeta. Esses principados, eles são tão fortes que eles conseguem atirar meteoro, asteroides e até cometas, ou qualquer outra pedra espacial em nosso planeta. Eu vi também um príncipe que tem o seu trono no ar. Eu nunca tinha visto um principado tão terrível e também tão grande que tinha uns 9 metros de altura. Este principado também governa legiões de demônios que habitam sobre os ares. Este príncipe se chama Apolo e foi muito cultuado pela Grécia Antiga. Fizeram até estátuas para ele. Este príncipe estava bem perto do sol, por isso é que ele brilhava como uma estrela. Ele é chamado de príncipe brilhante e luminoso. Ele fica nas alturas do universo e dá ordem aos demônios para criarem seitas. Ele também inspira autores e escritores para produzirem música, filmes e ritmos. Vi também um exército de demônios femininos trabalhando para ele. Essas entidades são musas malignas que trabalham no mundo espiritual. Elas incentivam as mulheres a serem modelos, musas, dançarinas sensuais e prostitutas. Dentro deste exército maligno havia uma musa-chefe, que recebe ordens do principado e passa para legiões de demônios musas. Essas musas são dos prazeres sexuais, da sedução e também da dança. Aqui no Brasil são outras classes de demônios sexuais que são de fato as pombagiras. Esse principado se chama Apolo. Ele faz cair fogo do céu nas igrejas falsas. Este Apolo recebe louvores profanos, a qual os cantores louvam. Esses louvores, eles sobem em forma de incenso para Deus, mas Deus rejeita, então volta para o Apolo que o recebe. Este príncipe, ele tem rebanhado para ele muitas almas. Ele também tem protegido os seus agentes satânicos na terra. Apolo também é chamado de espírito do calor por fazer sinais de fogo no céu e também por ter o seu trono próximo ao sol. Eu vi também um exército de demônios ninfas que trabalha para ele. As lendas das ninfas foram inspiradas por esses demônios. As ninfas satânicas são espíritos do luxo e também do sexo. São demônios que fazem as mulheres enganarem os homens. Esses demônios incentivam as mulheres a fazerem cirurgias plásticas. Essas ninfas diabólicas ainda recebem rituais, que é nas florestas, mares, rios e montanhas. Hoje elas se passam por outras entidades, não como antigamente, quando eram adoradas. Este principado Apolo, em hebraico, é Abaddon, e será lançado na terra. Ele será um dos reis de Satanás, que abrirá o poço do abismo, para comandar os mais terríveis demônios que serão soltos na terra. Apolo receberá a chave de Jesus para abrir o poço. Este demônio, ele está mais próximo de Satanás, e é um dos seus reis, a qual ele confia.
Esse príncipe irá liderar as tropas do abismo e virá com todo o tormento infernal. O meu espírito foi levado até a Ásia, dentro do Oriente Médio. Eu vi um grande principado reinando nesses países. Os nomes desses países são Israel, Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Turquia e Iraque. Também Irã e Chipre. O Senhor revelou a mim o nome daquele príncipe maligno. Ele se chama Belial e é um dos reis de Satanás. Este rei mandava legiões de demônios destruírem as famílias, colocando brigas, desunião, vício de drogas e de bebidas. O satanista que faz um pacto com Belial recebe posições altas, recebem cargos elevados e reconhecimento no mundo. O Senhor me mostrou um pacto sexual de um satanista. Ele teve que manter a relação sexual com várias mulheres ao mesmo tempo, enquanto um bebê recém-nascido era sacrificado, e as prostitutas se banhavam com o sangue da criança e bebiam junto com o satanista. O rei Belial também tem uma força maligna para controlar a mente. Eu vi pessoas com a mente perversa que matavam, estupravam e esquartejavam. Ele induz os muçulmanos a matarem os cristãos, a degolar e cortar os membros dos seus corpos. Este demônio fazem os muçulmanos estruparem as mulheres cristãs. Este principado é perverso e incita as maldades nos homens. Ele controla a mente da pessoa, colocando o desejo de ver pornografia e também televisão. É um principado que fazem as pessoas serem idólatras. Ele também incentiva as pessoas a praticarem as coisas do mundo. Ele faz as pessoas matarem o seu próximo para ficarem com seus bens materiais. Hoje vemos filhos matando os pais para ficarem com as suas heranças. Mulheres matam os maridos para ficarem com seus bens e com a sua pensão de morte também. O Senhor me disse que Belial é um dos príncipes da iniquidade e também da destruição. Ele tem levado muitas almas para o inferno. Este rei do Oriente Médio é um dos reis da Pérsia, que atuou antigamente e ainda continua agindo. Ele também tem levantado falsos profetas e feiticeiros. Ele tem colocado vício de bebida na mente das pessoas. Os bêbados que não conseguem se libertar estão debaixo da magia deste demônio. Algumas pessoas me questionam, perguntando, mas não é o Zé Pilita, o deus do álcool e também do cigarro? Estou falando dos países que ficam no Oriente Médio, que ficam na Ásia. O Zé Pilintra é apenas uma entidade que age no Brasil. O Zé Pilintra não é o principado, mas é um espírito maligno que recebe ordens do chefe. Estou falando de demônios do outro lado do mundo, que são piores do que o do Brasil. Cada país tem os seus demônios. Os demônios que trabalham na área sexual do Brasil são um tipo. Os demônios do sexo que atuam na Ásia são outros tipos de demônios. Satanás não é onipresente para estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso tem milhares de demônios que se espalham aos 4 cantos do mundo. A morte não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas milhões de espíritos da morte estão espalhados pelo globo terrestre. Esses ceifeiros recolhem as almas das pessoas que morrem por todo o planeta.